Está no ar o podcast Experiência Advogada X. Nesse segundo podcast, nós iremos falar um pouco hoje sobre a segmentação das campanhas do Google Ads. Esse podcast é feito para você, de advogado para advogado, pela nossa equipe da agência, nossa equipe do Advogado X, para ajudar você aí na gestão, no marketing, nas vendas do teu escritório de advocacia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a segmentação de campanha, segmentação das campanhas do Google Ads. Mas antes, deixa eu apresentar a equipe que vai aqui entregar esse conteúdo para você, extremamente importante, principalmente para você que tem campanha de Google ativa. O Google mudou muito recentemente, né? Há cerca de 30 dias, nós estamos gravando esse podcast no mês de julho. Há cerca de 30 dias, o Google teve lá, Google Live Marketing 2023, apresentou várias ferramentas de inteligência artificial que vai mudar completamente a forma de você conduzir as suas campanhas. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje aqui, nesse podcast. Do meu lado aqui, a Bia, ela é o charme da mesa, né? A Bia, que é da nossa equipe também, lá do Advogado X, gestora também de tráfego, de Google e Facebook. Queria que a Bia se apresentasse aí. Oi, gente, eu sou a Bia, como o Cristiano falou, eu sou uma gestora de tráfego da agência, também sou especialista no Meta Ads. Olá pessoal, eu sou o Lucas Araújo, um dos gestores de tráfego da equipe do Advogado DX, e eu também sou especialista em Google Ads. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz, muito prazer por estar aqui hoje de novo com essa galera incrível. E eu também sou gestor de tráfego lá da agência Advogado DX, na parte de Google Ads. Nós listamos aqui 13, 14 pontos de segmentação e nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Aqui são todos advogados, então a equipe de tráfego da nossa agência é feita por advogados, estudantes de direito, jovens advogados, bacharéis, para que você, ou seja, faça uma campanha de fato, seguindo as regras da OAB, tá bom? Lembrando que tudo que a gente fala aqui é de acordo com as regras de publicidade da ordem, tá? Aliás, se você é advogado, não segue, você é estudante de direito, não segue, bacharel, quer fazer o marketing aí do teu negócio, é importante que você leia a portaria 205/2021, a portaria de novas regras da OAB, e nessa portaria deixou bem claro que o Google, que é a publicidade passiva, né, ela pode ser feita pelos escritórios de advocacia. Nós listamos 13 pontos aqui e nós vamos conversar sobre esses pontos. A primeira questão é o raio, né? O raio é o local onde você define que a sua campanha seja impressa. Uma vez que o teu anúncio aparece, ele é impresso. Queria ouvir do Lucas. Ô Lucas, como é que você segmenta uma campanha pelo raio? Como é que você define isso? Primeiro no levantamento, né, numa conversa com o advogado, eu procuro entender quais áreas ele abrange, se o escritório dele também é totalmente virtual, se o escritório que ele quer trazer o público para perto para uma conversa presencial. Mas se ele não tiver objeção nenhuma dessa distância, a gente pode abrir a campanha dele a nível estadual, a nível de Brasil, depende muito. Eu prefiro pegar um raio mais amplo nas campanhas que a gente consegue buscar mais público, né? A gente consegue trazer mais potenciais clientes através das campanhas. Ou seja, a primeira coisa é você conversar com essa pessoa, entender se ela atende no local ou ela pode atender nacional, né? Se o atendimento é 100% online ou precisa de um atendimento presencial para você segmentar uma campanha. E uma dica para você que está nos acompanhando aí. Por que isso, né? Se digamos que você é advogado criminalista, né, e faz atendimento em delegacias, essa campanha pode ser 100% nacional? É difícil fazer uma campanha assim 100% nacional, pois você está em São Paulo, por exemplo, chega um lead lá do Acre, como é que você vai atender o cara lá na delegacia? Não tem como você ir lá na delegacia atender o cara. Agora, se é uma campanha de contratos, por exemplo, de análise de contratos, você pode fazer uma campanha 100% nacional. 100% nacional vai ter mais leads, né, e leads e oportunidades mais baratas do que uma campanha local. Então você, Lucas, você sempre verifica aí a questão da forma de atendimento, né? Conhecer o lead, né? Conhecer a persona desse cliente. Isso, exato. Eu segmento para tudo que ele quer, né? E para tudo que ele não quer também a gente tem que fazer essa exclusão. E na parte de segmentar, quando a gente fala do raio, do local, tem diversas estratégias que dá para a gente lapidar. Dependendo, como você citou aí, do direito criminal, a gente pode fazer estratégias de segmentar nas áreas de delegacia, e por aí a gente vai norteando. As áreas na minha cidade, eu pergunto para o advogado se ele conhece bastante da cidade dele. Ele reconhece que na cidade dele, determinadas zonas, assim, a Zona Leste, Zona Central, tem maior incidência de crimes, maior incidência de outras coisas. Aí eu vou lá e vou segmentando para ele, a gente vai ajustando. Se ele quiser abranger outra cidade que ele acha que pode ser um potencial, a gente vai também. E lembrando, né? Quando você faz uma campanha nacional, uma dica, né? Tirar a extensão de local e a extensão de chamada, pois imagina, o cara tá lá em Salvador, vai contratar um advogado que tem um anúncio telefone 011 ali, isso pode ser uma objeção. E nas campanhas nacionais, deixar bem claro que o atendimento é 100% online. Então, a primeira segmentação é de raio. Não estou dizendo, não é a primeira, a segunda, a terceira. São 13 segmentações. A primeira que nós citamos aqui é de raio. Luiz Henrique, uma segunda segmentação
é a questão da programação do anúncio, né? O horário que o anúncio será impresso. Como é que o advogado deve segmentar a campanha de acordo com essa programação de anúncio? Bom, o advogado precisa pensar duas coisas quando for fazer a parte de segmentação do anúncio em questão do horário que o anúncio vai aparecer, quando o anúncio vai aparecer. Ele precisa pensar duas coisas. Ou seja, primeiro é na disponibilidade dele para atender o chamado, por exemplo, se chegar alguma mensagem no WhatsApp dele, porque se ele colocar, por exemplo, o anúncio para rodar final de semana ou de madrugada e ele não atender, ele vai pagar o clique e o cliente vai ter ido embora, porque ele vai atrás de outra pessoa. E também pensar muito como que a pessoa que está buscando o serviço dele, por exemplo, um advogado previdenciário, um advogado trabalhista, o cliente trabalhista está pesquisando. Ou seja, uma campanha de família, por exemplo, é interessante deixar a campanha rodando no final de semana, porque às vezes acontece uma briga dentro de casa, Ou com seja, o pai, precisa com a conhecer o mãe. público. Se é um público que tem demanda Isso. final de semana, é importante que esteja lá. Eu lembro que um dos nossos alunos, né? Já são mais de 15 mil alunos no Advogado 10X, mandou uma mensagem para mim dizendo: a minha campanha de Acho que era bafômetro. de bafômetro, de trânsito, alguma coisa assim, de bafômetro, não estava tendo contato. E numa cidade, numa região muito populosa que tem muito problema, infelizmente, disso. A gente foi olhar a campanha dele estava segmentada de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Eu falei para ele: olha, eu acho que você não conhece o teu público, porque esse público nesse horário está trabalhando. Você vai ter problema final de semana de madrugada. Então, se você quer ter clientes de bafômetro, você precisa programar os anúncios, né? Programação de anúncio, pessoal, é a hora que o anúncio é impresso, tá? Você precisa programar que o anúncio apareça no horário de acordo com a tua persona. Então, raio local, programação de anúncios, como o Luiz Henrique falou, você precisa conhecer a tua persona e colocar o anúncio programado no horário que você consiga atender o chamado. Se possível, 2 minutos no máximo. Se deixar passar muito tempo para responder... O cliente já foi atrás de outra pessoa, até porque o que mais tem ali na internet é advogado hoje em dia. O cliente já foi atrás de outro. Terceira segmentação, Bia, sobre renda. Como é que você deve segmentar uma campanha por renda? Então, nos primeiros 30, 45 dias, a gente deixa a campanha com a renda em aberta, mas provavelmente em questão de família a gente vai ter que tirar o público de baixa renda. Então, é uma conversa também com o nosso cliente, com o advogado, para ele entender até como que tá, se tá chegando cliente, se tá chegando muito cliente de baixa renda, e daí a gente faz também essa estratégia. Ou seja, conhecer o público, né? Se, por exemplo, é uma campanha de família, você não vai querer ter um divórcio de baixa renda. Se você deixa lá, lembrando, né, que 10% na campanha, na segmentação de renda no Google é o de maior renda e 50% de menor renda, e tem um público desconhecido que a gente orienta que não exclua. Agora, se é uma campanha de divórcio, você já deve excluir ali os 50%, 40%, você vai vir muita gente de baixa renda. E é um público de defensoria pública que, infelizmente, não é o público, ou felizmente, não é o público do teu escritório de advocacia. Então, 50% menor renda, 10% maior renda, então, dependendo do público, excluir o menor renda. Uma campanha previdenciária, por exemplo, a gente recomenda que não exclua. Uma campanha trabalhista, a gente recomenda também que não exclua. Porque às vezes a pessoa tem baixa renda, mas trabalha alguns anos numa empresa, pode gerar um bom negócio. O que mais você você acha que dá para acrescentar a questão da renda? Eu acho que dá para fazer lances específicos também, né? Colocar um lance de 10% a mais no público com maior renda, isso é interessante também. A ideia ali é sempre trazer um público de maior renda, então forçar o Google a entregar para esse público. Quando você coloca um lance específico no público de 10%, você força o Google que traga mais público daquela renda. Isso. Né? Um quarto tópico aqui, a gente pode falar o quarto e o quinto junto, né? Ouvido o Lucas aí, a questão da idade e sexo. Gênero, né? Num quesito de gênero e a idade do potencial cliente, também vai muito do nicho, né? Da área que o advogado tá criando, tá fazendo a sua campanha. Uma campanha de direito trabalhista, na maioria das vezes, os potenciais clientes, eles não estão entre nessa faixa etária de 18 a 24 anos. Até interessante negativar esse público, porque são pessoas jovens que não estão... Acabaram de ingressar no mercado de pouco trabalho. período de experiência no contrato, acabam querendo muitas das vezes, vindo muito tirar dúvida. Então é um clique que você acaba comprando, que você perde um potencial cliente que podia ser uma pessoa de 40 anos, por exemplo, que está muito mais tempo na empresa. Lembrando, né, que na renda, na idade e no sexo, você também, não. Gênero, você consegue colocar lances específicos, né? Sim. Ajuste de lances. Uma campanha previdenciária. Ou até negativar. Uma campanha previdenciária, o erro comum, né? Previdenciário, a grande parte dos clientes são pessoas de mais idade. Sim. Erro comum do advogado que faz campanha previdenciária é excluir o público mais jovem. Nós recomendamos que não exclua esse público, pois é esse público que vai fazer pesquisa para os seus avós, para os seus pais. Então, a grande questão é você conhecer a tua persona também. Na questão do gênero, aqui uma sugestão,
Se você fazer campanha só para mulheres, você pode fazer a tua landing page mais feminina, com design mais feminino, né? Então, vamos relembrar. Raio, né, que é o local da campanha, programação de anúncio, renda, idade e gênero, né, são os 5 pontos iniciais aqui de segmentação. Na questão do gênero, idade, renda, programação de anúncios, raio, alguém quer acrescentar mais algo? Eu acredito que no raio também dá, em questões mais de campanhas de criminal, tem como colocar o CEP, que a gente não citou aqui. O Lucas citou no começo, Citou, mas né? uma boa Colocar opção. delegacias. Isso, Uma colocar boa o opção que a CEP. Bia mencionou do CEP é, por exemplo, pegar os INSS nas campanhas de Exatamente. previdenciário, pessoas Uhum. que vão até o INSS e saiam de lá com benefício negado e já saem procurando um advogado, por exemplo. Não, A gente usa muito essa E estratégia lá na família, tem como a agência. gente colocar cidades mais Por nobres. exemplo, bairros mais populares, Isso. mais, Uhum. mais nobres, por exemplo, de determinadas regiões. Uhum. depende muito da estratégia. Por isso que a gente tem que compreender bastante e mostrar pro cliente, né? Quando eu falo cliente, o advogado, o escritório que a gente está prestando esse serviço, Uhum. que ele também deve conhecer sobre o público dele. Se ele é um advogado, digamos, trabalhista e ele quer se especializar em atender funcionários de empresas de grandes fábricas, a gente pode ajustar a Segmentar para segmentação para a Uhum. gente colocar lá no raio dessa empresa. Se ele quer, digamos, controladores de acesso, pessoas que trabalham com segurança patrimonial, a gente ajusta esse lance. E normalmente essas pessoas, elas também elas não moram em bairro nobre. Então a gente pode colocar na localização. mais Então, periférica da sim, cidade. são Sim. estratégias Uhum. dadas. O Google é Sim. interessante nessa parte porque a gente consegue direcionar mais o cliente do que no Meta, né? Exatamente. Na minha opinião. Um sexto tópico aqui é público-alvo, né, que é o público de observação. Aqui é um ponto, né? O Google, você pode segmentar por observação ou, de fato, segmentar para esse público. O que a gente aconselha é um cuidado absurdo aqui para você não segmentar a campanha somente para esse público, que você coloque como observação. O que o Google vai fazer? Ele vai observar dentro daquele público as pessoas que estão, digamos, convertendo dentro da sua página, de qual público é. O Google tem vários públicos de acordo com as campanhas e depois você também pode fazer lances específicos para esses públicos. Então, público de observação na parte de segmentação. Não segmentar aqui, deixando bem claro, só é um público de observação. Uhum. O sétimo tópico é dispositivo. Bom, dispositivo, a primeira coisa que tem que fazer é negativar o tablet lá, Com 100%. certeza. E fazer um ajuste de lance já de pelo menos 10% nos celulares, porque hoje 90% das pesquisas estão no celular. Tende a converter melhor, até porque se a pessoa está pesquisando pelo computador, né, pelo periférico, digamos assim, Uhum. ela tem que estar conectada no WhatsApp Web, porque se clicar lá no botão do WhatsApp e não vai tiver o ter. WhatsApp Web, não vai ter o contato direto, ou seja, tem as a maiores conversão. As maiores conversões são pelo Sim. dispositivo de celular. A conversão, se tiver pelo computador, tende a não chegar por conta disso, se a pessoa não tiver conectada no WhatsApp. Só a título de curiosidade, se você faz uma campanha de YouTube, por exemplo, você pode segmentar por tablet, pelo computador, Sim. pelo celular e também pela TV. O que a gente aconselha na rede de pesquisa, que é nosso objetivo aqui, né? Existem várias redes do Google, a gente está falando da rede de pesquisa, a gente está falando de segmentação de campanha do Google, é da rede de pesquisa, né? As maiores conversões são no dispositivo de celular. O Google traz métrica para tudo. Eu costumo dizer, eu acredito em Deus, o resto é métrica, né? O Google traz métrica e dados para tudo. Você, depois de um período de campanha, você analisa as métricas, analisa os dados. Você pode poder ter uma noção de valor de conversão tanto para celular quanto para computador, mas sem sombra de dúvida, a maioria das conversões virão por celular. Então, não exclua de forma nenhuma o celular da sua campanha. O oitavo tópico é o orçamento. Aqui é um buraco um pouquinho mais embaixo. embaixo. Né? Como é que o cliente deve trabalhar com orçamento, Bia? Então, a gente começa nesses 30, porque a gente fala 30, 45 dias. Porque o Google, ele precisa ganhar inteligência, ele precisa adquirir. No começo, a gente não sabe qual as métricas, como os contatos virão. Então, a gente sempre indica começar com R$30 nesse primeiro período. Mas depois sempre ir escalando a campanha. Ou seja, R$30 ali para começar 15 dias, Para 30 ter os primeiros dias, dados. para que o Google te dê dados mais ou menos do preço do clique. Mas qual a alternativa que você tem para ir um pouco mais preciso? Vai lá no planejador de palavras-chave do Google. O planejador de palavras-chave do Google vai dar mais ou menos o preço médio do clique e a gente aconselha que você comece a sua campanha comprando ali pelo menos 10 cliques. Lembrando que 10 cliques não são 10 conversões. Cliques são pessoas na tua landing page, são pessoas na tua página. Se a tua página for uma página que de fato tem uma convergência de comunicação, se a tua página se conectar com o anúncio e conectar com a segmentação, a pessoa vai clicar dentro da página, aí acontece uma conversão, aí ela vai chegar no teu WhatsApp. Exatamente. É bacana ressaltar uma coisa nessa parte de orçamento,
porque a gente trata da compra de palavras-chave, né? A compra de dados desses potenciais clientes para a gente melhorar a performance de uma campanha, otimizar essa campanha. Então, vale muito a pena para o advogado, para o escritório que tem interesse, sim, em se posicionar na internet, ele encarar isso como um investimento. Não, eu vou deixar, vou procurar para mudar, não. Se ele tiver a oportunidade de já começar com um orçamento competitivo, isso ajuda muito para quem está fazendo a Acelera gestão de principalmente Com na captação certeza. de métricas para desenvolver essa campanha. Deixa bem claro, é uma ferramenta como outra qualquer, uma ferramenta de tráfego É um leilão. pago, né? É um leilão, é um investimento, né? E uma dica para você que está nos acompanhando, né? Atue no teu escritório de advocacia como você sempre atuou. Continue gerando os clientes como você sempre gerou. O Google é uma ferramenta a mais, como é o Facebook, para trazer potenciais clientes no teu escritório de advocacia. Às vezes o vizinho da rua de trás está precisando de um advogado para contratar e ele nem sabe que você é advogado. O Google vai trazer esses clientes, né? Então, continue atuando no teu escritório de advocacia como você sempre atuou. O que a gente está falando de tráfego pago, é uma estratégia permitida pelas novas regras da OAB, vai trazer novos e potenciais clientes ao teu escritório de advocacia. E, logicamente, é uma empresa, é um investimento, né? Tendo capital, invista, né? Invista em tráfego, compre pelo menos 10 cliques por dia, 10 potenciais clientes na tua página, que com certeza você terá novos clientes no teu escritório. Mas é claro também, se não tiver condição de comprar os 10 cliques por dia, comece com o que tem disponibilidade, porque, querendo ou não, você já está se posicionando no mercado digital, É um que venha início. captar outros clientes, entendeu? A gente vê que muita gente, eu não tenho condição de comprar 10 cliques, por exemplo. Posso comprar 3, 5? O importante é começar. O importante é ter um posicionamento. Exato. Exato. Você estando presente na internet, você vai conseguir novos clientes. É porque não tem mágica, né? O cara vai pesquisar, vai aparecer o anúncio da Bia, né? Se o cara quer fazer um divórcio no cartório, é tranquilo, ele vai clicar ali, vai conversar com a Bia e vai agendar um divórcio no cartório. Agora, se é um divórcio litigioso, algo mais complexo e complicado, ele vai querer saber um pouco mais quem é a Bia. Então, a página tem que ser uma landing page mais trabalhada. Landing page é página de aterrissagem. E o que a gente aconselha é que também você não deixe de fazer, né, cuidar das tuas redes sociais, do Instagram, com bastante conteúdo, porque às vezes o cara vai achar a Bia, ele quer um processo mais complicado, ele vai querer saber quem é a Bia. Né? Ele vai pesquisar, a própria rede de pesquisa do Google vai mostrar o Instagram da Bia. Ele vai lá, vai querer saber quem é a Bia. Essa produção de conteúdo também vai gerar autoridade para ajudar bastante no fechamento de contrato. Toda a campanha, o Google, ele funciona o seguinte: digamos que você invista R$10 por dia, tá bom? Ao longo de 30 dias, o Google vai investir 30,4 vezes o seu investimento. Então, para você que faz campanha no Google, entenda o seguinte: se você colocar R$20 por dia no Google, ao final de 30 dias, o Google terá investido R$608 por mês. Sempre é o valor que você investe por dia vezes 30,4. E você tem que ter essa previsão. Mas Cristiano, eu coloquei 10, hoje gastou 20. Pode acontecer? Pode acontecer. Até mais, inclusive. Até mais. Se tiver demanda naquele dia e você tiver orçamento a nível de conta, né, na conta do Google, o Google vai buscar aquele orçamento e vai mostrar o teu anúncio. Vai imprimir, vai buscar mais cliques. Porque o Google presume que você tem interesse naqueles clientes. Automaticamente, como você gastou 20 no dia seguinte, que era para você gastar mais 10, você já consumiu 10 do dia seguinte, o Google vai reduzir o investimento para que no final de 30 dias ele invista 30,4 vezes. Então sempre será 30,4 o valor que você investe por dia. Ele vai freando conforme os dias passem. Pode ser que, por exemplo, entregue bem nos 15 primeiros dias, inclusive até o dobro do que tinha que entregar nesses 15 dias, e no resto do mês ele vai freando. É normal. Uma outra questão importante que você deve também medir, a questão do orçamento. Além do 30,4 do valor mensal, você acompanhar uma métrica competitiva que chama parcelas de impressões perdidas. Essa métrica, é uma métrica competitiva do Google que vai dizer, olha, existe um topo de 100% de pesquisas de divórcio, por exemplo, e você está buscando ali 40%. Existe mais 60% a buscar que você não alcança, ou por falta de investimento, por falta de orçamento na campanha, ou por qualificação. Então, a métrica competitiva chama parcela de impressão perdida. Toda vez que a gente fala em orçamento, é importante também você acompanhar. Eu acho que é uma das métricas mais importantes do Google. Com certeza. Na minha visão, porque aquilo ali
te direciona para ver se você está sendo competitivo ou não. Uhum. Junto com aquela questão do informações de leilão para você ver o seu concorrente, né? Que você consegue ver se você acaba aparecendo entre os 3 primeiros, em primeiro, quem Uhum. são seus concorrentes, até bom para você estudar quem são seus concorrentes, quanto você aparece e quanto eles não aparecem. Então é muito importante essa questão junto com as informações de leilão. Pessoal, vocês estão nos acompanhando, esse é o podcast A Experiência de Advogado X. Hoje nós estamos falando um pouquinho sobre segmentação de campanha de Google Ads. Se você ainda não segue aqui o nosso canal, siga o canal, ativa o sininho para sempre que tiver conteúdo novo, né? Deixa o like aqui no teu conteúdo, compartilha também esse conteúdo para um colega teu advogado que está meio perdido lá na advocacia, está sem clientes, não sabe por onde começar, e o Google é a ferramenta número 1 de publicidade no mundo e ela com certeza colocará clientes no teu escritório de advocacia todos os dias. Nona segmentação de campanha. Nós já falamos de raio, programação de anúncio, falamos de renda, falamos de idade, falamos de gênero, falamos de público de observação, falamos de dispositivo e falamos também de orçamento. A nona segmentação é segmentação por palavra-chave. Palavra-chave de pesquisa e palavra-chave negativa. Uhum. E aqui o jogo mudou um pouco. Como é que a pessoa deve segmentar a campanha por palavra-chave, ô Lucas? Então, as palavras-chave que a gente utiliza em estratégias mais para galgar esses 10 cliques diários, que a gente tem tudo bem alinhado, essas expectativas, tudo bem as cartas na mesa com o escritório, a gente consegue fazer com palavras de fundo de funil para galgar esses potenciais clientes. Aí, dependendo do tipo de orçamento que ele está nos oferecendo para essa estratégia, a gente busca outras, mas o ideal mesmo são palavras-chave de fundo de funil, o advogado mais a dor, né, que ele soluciona, o advogado mais o interesse mesmo de pesquisa de um potencial cliente, e são palavras competitivas, então a gente tem que ter um orçamento bom, a gente tem que se posicionar bem no leilão, porque a gente está tratando sobre leilão, então se a gente quer concorrer, a gente tem que trabalhar com esse tipo. E palavras de fundo de funil é aquela que o potencial cliente ele já tem, né, um discernimento, uma decisão meio que tomada sobre ele quer um advogado, ele ainda não está naquela fase de tirar dúvida, de escolher, de ver, não, ele já está próximo à tomada de decisão. Então, Ele já tem a intenção. o que o Lucas quis dizer é o seguinte, né? Toda vez que for fazer uma campanha, é importante você conhecer o nível de consciência do seu cliente. Esse teu cliente já está querendo contratar um advogado? Se ele já quer contratar um advogado, a palavra-chave que você vai usar é de fundo de funil. Ah, não, ele não está querendo contratar um advogado ainda, né? O Google é muito bom, uma ferramenta excelente para pegar esse cliente de fundo de funil, aquele cara que tem a intenção, porque Google é intenção, aquele cara que tem a intenção de contratar um advogado. Agora, se você quer buscar aquele cliente que ainda não está nessa intenção de contratar um advogado e está com alguma dúvida, você pode trabalhar uma palavra de topo de funil. Por exemplo, divórcio. O cara que vai na internet e pesquisa divórcio, ele muitas vezes não está querendo contratar um advogado, ele quer tirar dúvida do divórcio. Você pode levar esse cara para um artigo, não para uma landing page. Leva para um artigo, o artigo ele vai mudar a consciência dele, e ao final desse artigo vai ter um botão para ele clicar e falar com você. Agora, se ele já tem um nível de consciência de contratação, palavra-chave de fundo de funil. Então, níveis de consciência. É importante também você conhecer um pouco sobre variantes de palavras-chave, o Google mudou demais. As correspondências de palavras-chave, correspondência ampla de frase, correspondência exata, elas estão acabando, né? A tendência do Google é ficar tudo correspondência ampla. Aliás, o Google quer que as campanhas sejam todas em correspondência ampla, estratégia de lance inteligente, né? Que é palavras mais abertas possíveis, porque o Google quer mostrar mais vezes o teu anúncio, só que correspondência ampla ainda traz muito tráfego sujo, né? E você tem que buscar o equilíbrio. O que a gente aconselha, correspondência de frase, grande parte das campanhas já são correspondências exatas, tá? Então é importante você entender também na segmentação de campanhas sobre variantes de palavras-chave e correspondências de palavras-chave. O Google ele não busca mais aquela palavra-chave propriamente dita. Hoje é significado. Para você conhecer bem e ter resultado na campanha, você precisa entender o significado da campanha para que você depois construa um bom anúncio e uma página. A gente já vai chegar nisso daqui a pouco. É mais um sentimento, né? O Google virou mais sentimento nesse sentido. Porque antes a gente colocava uma palavra e vinha só termos específicos daquele sentido. Hoje o Google já está variando, que é um pouquinho que ele falou da correspondências amplas, modificadas, enfim, que tinha até um tempo atrás. E agora está surgindo... Como é que foi o termo que você falou mesmo? Era correspondência de frase, correspondência Sim. exata e correspondência ampla. Mas hoje o Google está variando muito. Variantes de palavras-chave. Variantes de palavras-chave. Então, hoje acontece muito isso. A gente coloca uma coisa e acabam vindo coisas mais amplas naquele sentido. O Google está variando muito o termo mesmo que a gente coloca em correspondência exata, de frase. Ele acaba trazendo muito como se fosse ampla. O que é exata antes não acontecia. Não é mais exata e não é mais Como é que você acompanha frase. isso? Né?
tendo uma conferência diariamente, semanalmente, Dos termos de de pesquisa. pesquisa do Google, que Exato. o Google vai dizer de fato o que ele está trazendo. Então, o Google não é mais palavra-chave. Quando eu estou no Google desde que era Google AdWords, era Google palavra-chave. Hoje é Google Ads, é publicidade. Hoje a questão é entender, o Google não é mais palavra-chave, é entender o significado dessas palavras-chave. Topo, meio e fundo de funil, a gente já falou também, em termos de pesquisa a gente falou. Então, na palavra-chave de pesquisa, conhecer o significado da palavra que a pessoa quer buscar. Né? E a palavra-chave negativa, Bia, funciona ainda? Como é que trabalha isso? Sim, funciona. A gente coloca em todo começo de campanha e a gente vai colocando olhando nos termos de pesquisa. Então, a gente vai alimentando essas palavras-chave negativas. Então, olha, para você que nunca fez campanha de Google, palavra-chave de pesquisa, aquilo que você quer encontrado, palavra-chave negativa, aquilo que você não quer ser encontrado. Isso. Se você não quer ser encontrado por advogado barato, você tem que ir lá negativar o barato. Exato. Né? Se você não quer ser encontrado por advogado criminalista, vai lá negativo criminalista. Hoje funciona assim, nem tanto como funcionava antes a negativação de palavras-chave, mas a gente aconselha que continue fazendo a negativação. É uma forma de tirar, né? Erva daninha. Sim. Você tá plantando lá, mas às vezes calha de vir alguma coisa, então você vai lá. Principalmente no começo da campanha. Vai retirando. Tem que fazer os termos de pesquisa, negativar palavras-chave. Nunca subir uma campanha sem palavras-chave. Exatamente. Exatamente. O primeiro passo, acho que cartela, dos 15 dias, é você olhar todos os dias os termos de pesquisa para ver ali o que está trazendo, até para diminuir a quantidade de impressões que você não quer e isso prejudicar seu CTR e, consequentemente, o preço do seu clique. CTR, como o Luiz Henrique falou, é uma métrica que contabiliza os cliques versus impressões. Se o CTR é 10, quer dizer que de cada 100 pessoas que olharam o teu anúncio, 10 pessoas clicaram. Quanto maior o CTR, mais vezes você vai aparecer e cliques mais baratos você terá. Então, a busca constante é de ter um bom CTR. Para isso, a tua segmentação tem que casar bem com o anúncio. O 11º tópico aqui é uma novidade, entre aspas, que não era há cerca de um ano atrás. Era uma tendência, mas hoje já é uma realidade, que é a segmentação pelo anúncio e pela extensão. Antes, a segmentação de campanha basicamente era o raio, o orçamento, a idade, renda, né, o dispositivo, era somente isso, a palavra-chave. Hoje não. Mais do que nunca o anúncio, os recursos, né, as extensões, elas segmentam a campanha. Fala um pouquinho, Bia, sobre isso. Por que o anúncio, por que os recursos, por que as extensões também segmentam a campanha? Principalmente por causa da copy, do anúncio. Então, na copy que a gente vai colocar os gatilhos de escassez, um gatilho de persuasão. Então, a gente vai conseguir atingir a dor do cliente através da copy do anúncio. Então, a copy do anúncio precisa estar muito bem feita, levando também para uma landing page muito bem feita. Lucas, por que o anúncio, a extensão, aqui encaixando a copy, né, o 11º ponto, 12º ponto, o anúncio, recurso, extensão e copy, por que isso aqui segmenta a campanha? Porque isso traz muita exclusividade para o serviço que você presta, né? Hoje, quando a gente fala sobre as extensões, a gente tem seções de imagem. Então, além do seu próprio anúncio, ao lado do seu anúncio, esse potencial cliente ele pode ver com quem ele está tratando, ele pode ver se existe uma equipe, se lá tiver você colocou uma extensão de imagem da sua equipe. Tem seção de logotipo, de nome da empresa, para a gente provar, né? A gente vive numa era de desconfiança, então a gente prova que essa empresa é real. E são coisas que agregam. Então, um potencial cliente, quando você quer segmentar para um potencial cliente, ele vê e fala, opa, realmente, eu estou falando com o escritório de advocacia. E para uma pessoa que faz uma pesquisa e não queria encontrar um escritório de advocacia, também é uma forma de segmentar, porque você não acaba não trazendo. Ela fala, opa, isso aqui é um anúncio de um escritório, é um anúncio de um advogado, não vou clicar. Hoje, copy influencia muito nessa questão, ainda mais que as negativações de palavras-chave não estão funcionando como antes. Você segmentar um anúncio, montar um anúncio corretamente, com as palavras corretas, né? Vai ser o grande diferencial também. Sim. Fora que essa questão de logotipo é uma das maiores novidades do Google nesses últimos meses. Eu acho que isso daí nome da empresa, acabam chamando a atenção do anúncio. Você que está das acompanhando, não pessoas. sabe como é que funciona, vai aparecer o teu anúncio, você pode colocar um logo do escritório, pode colocar uma foto sua, uma bolinha que vai ficar ao lado do anúncio. Sim. Acho que foto não tá entrando, é mais Foto logo entra. mesmo. Entra? Entra. Então. E isso é muito bacana, né? E como a Bia estava falando dessa parte de gatilhos, a gente sempre reforça, né? De atuar dentro das regras de publicidade da OAB. Não adianta você colocar um gatilho lá, um editor de clique. Não, você trabalha dentro das regras. A gente tem que jogar um jogo, mas respeitando todas as regras. A gente vê que diversos advogados, não vou falar de concorrência e outros tipos, mas que colocam indutores de clique, coisas sobre pagamento facilitado, e a gente sabe que isso é prejudicial. Se algum membro, né, da OAB vê isso, ou faz uma pesquisa, eles vão sair caçando. Mas quando isso for notado, é bem provável que isso seja prejudicial para a sua advocacia.
Por isso que é essencial que isso seja feito por profissionais com índole, Exatamente. profissionais realmente que atuam com seriedade. É utilizar mesmo, acho, gatilho de dor e entender o seu cliente, entender o seu avatar, que a gente chama, né, no A marketing. persona. E a sua persona. Pra aí sim trabalhar com esses gatilhos de dor pro cliente. Isso chama convergência de comunicação. Você segmenta a campanha. Antes era basicamente por palavras-chave. Hoje o anúncio ele tem que se conectar muito com a segmentação da campanha. Se você é advogado trabalhista e não quer atender aquele cliente que tem lá menos de 3 meses, foi mandado embora depois de menos de 3 meses, Contrato de experiência. contrato de experiência, você pode colocar lá, ó, você foi mandado embora, trabalhou mais de um ano, né? Se a pessoa trabalhou menos de um ano e ela vê um anúncio perguntando se o cara trabalhou mais de um ano, Já aquele vai. anúncio já vai tirar, já vai excluir a pessoa. Então o texto do anúncio, né? Acaba copy do conscientizando a anúncio. pessoa também. ela segmenta também. Então, a segmentação, né, por anúncio, pelas extensões, preencher todas as extensões, né, extensão de site link, extensão de imagem, extensão de frase de destaque, Snippet extensão de estruturado. chamada, snippets estruturados, o logo do escritório, são todas extensões importantes, elas complementam o anúncio e você tem que usar todos os recursos do Google para isso, né, como a copy persuasiva, né. Então, a convergência de comunicação é importante. Você segmenta a campanha para divórcio, mostra o anúncio falando de divórcio e uma landing page, né, uma página de aterrissagem de divórcio. Se você não entender essa regra do jogo, da convergência de comunicação, o teu anúncio vai ter um péssimo índice de qualidade. Você segmenta a campanha para mulher vítima de violência doméstica, você mostra um anúncio falando de violência doméstica, tributário e consumidor, e vai num site do escritório que fala de tudo, né? O índice de qualidade vai ser muito ruim. Imagina você que nos acompanha, você quer comprar um carro, uma BMW vermelha. Você faz uma pesquisa, aparece um anúncio de BMW vermelha e Passat azul. Você vai numa página falando de Audi, não é aquilo que você está comprando, não é aquilo que você está pesquisando. Automaticamente você vai clicar e vai sair do anúncio, o Google vai derrubar o seu índice de qualidade. Automaticamente você vai ter cliques mais caros e vai ser muito difícil aparecer. Então essa convergência de comunicação, né, encaixando o anúncio, recursos, extensões, a copy, com a segmentação é fundamental. Então acho que a grande novidade, vamos dizer assim, né, novidade é que a campanha também hoje se segmenta por anúncios, extensões e pela copy. Com certeza. Nessa parte, quer acrescentar algo mais? Desse último tópico, né, quando você tratou sobre o índice de qualidade, cabe a gente também reforçar e enfatizar, porque eu sei que vai surgir muita dúvida dos colegas advogados, de quem também trabalha com isso. Ah, mas eu estou fazendo tudo certinho, segui esse passo a passo como que vocês me mostraram, e o índice de qualidade não está lá 10/10, não consigo subir, ou então está 8/10. É muito difícil, tá, você atingir esse índice de qualidade 10/10, porque quando a gente trabalha com landing pages, essas páginas de aterrissagem, o tempo de navegação do potencial cliente, né, o que é o usuário, Páginas lentas. ele é muito curto. Então, ele aterrissou ali, ele tem a dor, então ele já clica no botão de ação, que seria esse botão É de WhatsApp. 880. Ou a pessoa entra em contato com o WhatsApp ou ela Ou sai ela direto sai. da página. Então, É normal. é muito difícil você galgar, tá? Esse 10/10. Você pode buscar, traçar estratégias em cima disso, só que já vá consciente, porque... Lembrando que o índice de qualidade ele vai de 0 a 10. Você tem que buscar, pelo menos, ficar acima de 6. Sim. 8, 9/10, mas esse 10/10 dá pra galgar, não é impossível. Acho que acima de 7 já tá bom. Mas é um norte pra vocês tomarem, Sim. então também só pra ficar um adendo do advogado que vai querer agir com perfeccionismo. Acho que, acrescentando em questão de copy, acho que só tem mais um ponto. Cuidado com o que você coloca lá no seu anúncio, até por conta da OAB. Aquele clica aqui, divórcio Atendimento, barato, WhatsApp. essas coisas assim, a OAB uma hora ou outra vai cair matando em cima. Então, Não se precisa for fazer- pra não precisa começar... fazer loucura, só fazer certo. Exatamente. O 13º tópico e último tópico de segmentação de campanha é a landing page, né? O site, né? Não é um site, é uma página de aterrissagem, né? Como é que deve ser essa? Por que a landing page, o Lucas, por que ela segmenta a campanha também? Porque a da landing page dá para você traçar várias estratégias, né? Como eu já disse, ela é uma página de aterrissagem, um tempo de navegação curto. Então, você tem que ter o norte ali, o simples, né? Para não induzir, mas para essa pessoa saber que ela viu um anúncio. Ela pesquisou, ela viu um anúncio, caiu numa página, ela está no lugar correto e ela vai tratar com o escritório, vai tratar com o advogado, com a equipe. E segmentar, nessa parte de segmentar, se for um público feminino, você pode fazer uma landing page específica para um público feminino, para um público masculino, para um público idoso. Designer, né? Isso tudo é uma estrutura. E para segmentar também, nessa parte da landing page, a landing page tem que ser responsiva, né? Porque se a gente fez um ajuste de lance para dispositivo, né? Um ajuste de smartphone, e uma landing page que só roda bem no computador, opa, Tem alguma coisa já errada. deu conflito. Então ela tem que ser responsiva. Uma navegação nessa landing page baseada em toques. Pensa no usuário. O usuário não vai querer ficar passando o dedo em cima da tela com o texto em cima. Sim. Então uma landing page ela é bem estruturada.
Seria isso. Na sua opinião, Bia, por que a landing page ela segmenta também a campanha? Porque é como a gente fala, né? É uma vitrine. Então, a gente está oferecendo o nosso produto, que é a advocacia, e a landing page é a vitrine, é o produto que a gente tem. Então, o objetivo dela mesmo é para colocar, apertar no botão. Então, ter uma landing page muito bem estruturada, o anúncio, as palavras-chave também, que tiver no anúncio, está na landing page. Se você segmentou para advogado de divórcio, a palavra Isso. advogado de divórcio tem que estar no anúncio, tem que estar na Exato. cabeça da página. Na headline da página. Isso. Luiz Henrique, por que, na sua opinião, a landing page também segmenta a campanha? Por exemplo, uma landing page mais feminina vai segmentar, por exemplo, para uma mulher querer entrar em contato com a pessoa para um divórcio. Se você for fazer um divórcio só para mulher, por exemplo, você é especialista em divórcios para mulheres. Alienação parental, por exemplo, focado na mulher. Então você tem que focar numa landing page feminina, entendeu? Um rosa, uma cor já, inclusive lá dentro da parte de segmentação de sexo, Sim. por gênero, se negativar o homem, enfim, tem formas diferentes de fazer isso. Uma forma de falar como se fosse já direcionado para a mulher, por exemplo. Então tem várias formas de você tratar isso. Para você que nunca fez campanha de Google, entenda o seguinte, existem 5 pontos aqui, né? O primeiro ponto é você conhecer o teu público. Você precisa conhecer a tua persona para que você tenha resultado. O segundo ponto, que é o primeiro pilar, é o pilar da segmentação da campanha. Palavra-chave de pesquisa, negativa, raio, primeiro pilar. O segundo pilar da campanha é o pilar dos anúncios e extensões, né? É a tua cópia, o teu texto que tem que, de alguma forma, convencer a pessoa a clicar no teu anúncio. A pessoa clicou, aí você paga por esse valor desse clique. O terceiro pilar, né, o quarto ponto dessa história aí, o terceiro pilar é a landing page. Então, primeiro você conhece o teu público, você segmenta a campanha para esse público que você conhece, você cria um anúncio para esse público que você segmentou, a tua landing page tem que conectar com o teu anúncio, tem que conectar com a tua segmentação, tem que conectar com a tua persona, para que no final, no quinto ponto, você tenha no teu WhatsApp um potencial cliente seguindo essa convergência de comunicação. Se o teu anúncio não segmentar a campanha, se a tua landing page não segmentar a tua campanha, se você não escolher bem o público, a renda, a palavra-chave, a grande tendência é que nesse quinto ponto venha o Frankenstein aqui, ou seja, é uma mistura de um monte de pesquisa que vai cair de fato aquele cliente que você não procura. Exato. Então, se você errar a mão em algum ponto da segmentação da campanha, com certeza resultado você não vai ter. Agora, quero dizer para você o seguinte, Google é aprendizado. Faz a campanha 30 dias, não deu certo? Não é que a campanha não deu certo, é 30 dias para você analisar as métricas do que deu certo e errado e ajustar. É marketing, pessoal, marketing. A tua foto no teu WhatsApp, a roupa que você veste, a foto do que você usa no Instagram, os lugares que você frequenta, tudo é marketing. E o Google é uma parte desse processo como um todo, né? Então, ou seja, espero que você tenha aproveitado esse conteúdo de hoje. Lembrando, teu escritório de advocacia é uma empresa. O domínio do direito material, do direito processual é extremamente importante, mas não são mais essas habilidades somente que vão levar a que você tenha resultado no teu escritório de advocacia. Você precisa pensar como empresário, você precisa dominar habilidades de marketing, gestão, vendas. E espero que o conteúdo de hoje, dessa live de hoje, tenha te ajudado a investir no Google. Se você já investe no Google, não está tendo resultado, espero que essa live tenha te ajudado dentro dessa nova mentalidade, né, do que é o Google Ads hoje. Se você não investe no Google, o meu conselho é que você invista. Tem mais de 1,5 milhão de pesquisas todos os meses na internet sobre a palavra advogado. Todos os meses tem gente pesquisando por potenciais advogados aí na tua cidade. Se você não está posicionado, esse cliente vai para outro advogado, muitas vezes muito menos capacitado que você, né? E por muitas vezes sabe fazer um marketing melhor. E eu tenho certeza que você conhece advogado aí que sabe menos que você e só que é bom de marketing e ganha mais dinheiro que você, né? E o cara que sabe se comunicar hoje, não adianta mais você conhecer só do direito. Para a gente encerrar, raio, programação de anúncio, renda, idade, sexo, né? Gênero, público-alvo, dispositivo, orçamento, palavra-chave, anúncio, recurso, copy, landing page. Se você pudesse agregar algo, ou se pudesse deixar uma dica, Bia, para aqueles que estão nos acompanhando, que dica você deixaria? Eu deixaria na parte da LP mesmo. Não colocar muitos link de saída, que a gente chama. O único botão que tem lá é o botão do WhatsApp. O único botão que você precisa ter é o botão que a gente quer que o contato chegue até você. Então, é o botão de WhatsApp, sem botão de Instagram, não precisa de Facebook, porque... Quem somos nós? Essa coisa antiga, esquece... O objetivo da landing page é outro, é apenas fazer uma convergência. Então, não tenha muito link de saída, que a gente chama aqui. Mas não ser bem claro, tenha só um botão lá dentro, que é o botão de WhatsApp. O único objetivo da página é o cara clicar no botão e mandar uma mensagem para você. Você põe o WhatsApp, você põe o Instagram,
vai fazer o que lá no Instagram? A estratégia é outra. É ter um botão lá de Exatamente. convergência. Né? Queria agradecer a Bia pelo episódio de hoje. Ô, Lucas, se você pudesse deixar um recado para quem está nos acompanhando, independente da segmentação de Google, mas você que está lá à frente da agência, cuida lá de um número razoável de campanhas, pela tua experiência, que dica você deixaria para aquele advogado que está nos acompanhando, que muitas vezes está lá numa periferia desse Brasil, com dificuldade no escritório de advocacia dele. Muitas vezes, hoje eu vi um vídeo de uma advogada dizendo que ela está trabalhando à noite, fazendo um bico numa lanchonete, porque ela não tem clientes. Se você pudesse deixar uma dica para esse jovem advogado que está nos acompanhando. A dica que eu posso deixar é que existe sim um oceano azul de oportunidades, um oceano azul de possibilidades. Basta você enxergar de maneira diferente. E o marketing jurídico, através do Google Ads e de outras plataformas, ele é uma saída, tá? É uma vertente muito boa. A internet, ela já domina grande parte das coisas, então ela vai chegar para dominar mais coisa ainda, tá? E Caminho completamente sem volta. Sim. E se baseando aqui para a gente traçar sobre essa segmentação, para você que quer jogar esse jogo, conheça o seu público, conheça a sua persona. Porque se você conhecer para quem você quer anunciar, você vai ter muita facilidade em definir o local, a programação de um anúncio, o jeito que você vai escrever um anúncio para essa pessoa. E se você não tem essa habilidade, a gente está aqui, a gente pode te ajudar, a gente pode ajudar você a traçar esse caminho. Você que não tem esse tempo de Sim. Exatamente. parar para aprender a mexer no Ads, né? Inclusive. E a gente tá disponível, é só mandar uma mensagem, o que você quiser a gente consegue. Mandar uma mensagem no essa Instagram da estratégia. agência Advogado 10X ou no Instagram do próprio Advogado 10X. Se Isso. você quer aprender Google Ads, fale com a agência, né? Se você fale com o Advogado 10X. Se você quer que alguém faça para você, fale com a agência, né? Luiz, que recado você daria final aí? Bom, eu acho que a partir do primeiro momento que você começa a ter resultado, você não tirar isso como um prolabore seu, sair e viajar, por exemplo, comprar um carro, trocar um terno novo, por exemplo. Eu acho que você tem que investir principalmente no Google, em estrutura interna do escritório, porque a gente vê muita gente lá na agência, principalmente, né, que a gente tem esse contato mais próximo, que, sei lá, a pessoa fecha, esse mês fechamos 50 mil aqui em contrato, vamos aumentar o orçamento? Não, eu tô sem dinheiro. Tô comprando Como um assim, X1. gente? A pessoa fecha 50 mil reais, lógico, tem questão interna de tráfego, tem equipe que não sei o quê, mas, pô, não custa aumentar lá mais um pouquinho, mais 20, 30 reais por mês ali nas campanhas para comprar mais cliques, fechar mais contratos, querendo ou não, pensar no crescimento da sua empresa? Ó, tem uma fábula que eu gosto muito, aliás, eu vi o Érico Rocha contar uma história, falar da fábula dos 3 porquinhos e que deixa bem em realidade do que o Luiz Henrique falou agora aqui. Você começa a campanha de Google, começa a ter retorno. Esse dinheiro ele tem que ser investido numa casa de concreto, uma casa de cimento. Tem muito advogado que pega o dinheiro, vai lá, faz uma viagem e não investe na sua empresa, automaticamente não vai dar bom. O dinheiro é da empresa. Você não pode construir uma casa de palha, uma casa de madeira, que o primeiro vendaval que der vai cair. Você tem que construir uma casa de concreto, comprar máquina boa, pagar bem a equipe, né? Ter estrutura no teu escritório de advocacia. Então, o dinheiro que vem do Google deve ser reinvestido no próprio Google Ads, na própria estrutura do escritório. É assim que o negócio vai crescer. Não tô falando pra investir... Não, para não viver, né? Não tô falando pra investir, por exemplo, ganhou 50 mil, investir 50 mil no Google. Não, pô, vai lá, contrata um estagiário pra liberar um pouquinho o seu espaço, até pra você Organiza a viver, sua equipe. pedir uma pizza sexta-feira com a família, que não sei o quê, porque você já tá com menos prazo, menos isso, menos aquilo. E pensa em equipe para você, querendo ou não, ter mais braço para você conseguir gerar mais fluxo de contrato, mais fluxo interno do escritório e você, querendo ou não, depender do escritório menos de você. Pensar no escritório de advocacia como Lógico. empresa, né? É o dinheiro da empresa. Até porque ninguém vive 100% para advocacia, gente. Tem que pensar em descansar, aproveitar a vida, porque a vida passa rápido. Pessoal, esse foi o segundo episódio do podcast Experiência Advogado 10X. Né? Espero que você tenha gostado. Hoje nós falamos de segmentação de campanhas de Google Ads. Né? Pedir para que você deixe uma mensagem aqui abaixo, se você ficou com alguma dúvida, se você gostou do episódio, ou se você quer deixar também aí uma sugestão de algum tema. Vamos produzir mais podcast com mais constância, né? Peço que você também nos siga em uma das redes do Advogado 10X, ou no Advogado 10X, ou na agência Advogado 10X, né? Siga aqui o nosso canal, ative o sininho, deixe o seu comentário, pois com certeza isso vai nos ajudar bastante a entregar esse conteúdo para outras pessoas e também para que a gente possa continuar produzindo conteúdo que seja útil para você. Te vejo no próximo episódio. Obrigado, Bia. Obrigado, Lucas. Obrigado, Luiz Henrique. Pessoal, até o próximo.